Oi, gente! Começando mais um Minuto Bom Dia e aqui a gente vai falar sobre os principais destaques do jornal Bom Dia impresso e digital desta terça-feira. Eu lembro que você pode participar aqui da nossa programação, deixando o seu recado, falando a cidade de onde você está falando e também o seu comentário em relação às notícias. Sem mais neste momento, nós vamos agora até o site do Bom Dia, porque já tem muita informação iniciando aqui nesta terça-feira. Um dos destaques é em relação à crise do transporte coletivo, que não é peculiaridade de Erechim. E temos também em relação aos terrenos da quarta etapa do Distrito Industrial usados para especulação imobiliária. Nós lembramos que tem essas e outras informações, você acessa por meio do nosso site, que é o www.jornalbomdia.com.br. Bom, e agora a gente vai falar sobre a edição desta terça-feira, que traz aqui na nossa capa o destaque em relação aos aluguéis, né? Uma matéria especial do jornalista Igor Miller, Hora de se Ajudar, que ele trata a respeito desta questão. Na página 2, nós temos o destaque em relação ao PTB Nosso não apoia o governador Leite, aí é um dos destaques da coluna Pente Fino. Na página 3, acessos asfálticos, deputado Paparico mobiliza lideranças e apresenta reivindicações ao governo do estado. Na página 4 temos os artigos de opinião e na 5 em relação ao sistema de cogestão. R16 inicia a semana com 331 casos ativos e 43 hospitalizações. Na página 6 você confere também o fato da foto e na 7, Bom Dia Entrevista. Negar o passado pode resultar na repetição dos mesmos erros, é uma matéria aí do jornalista Salus Locke. Na página 8 você acompanha o caderno Zeni Estilo, né, que ela trata aí em várias novidades do que está acontecendo aqui na nossa sociedade. E na 9, sobre a imunização. A prefeitura começa a vacinar, já está vacinando os idosos que completam 60 anos de idade em 2021. Na página 10, nós temos sobre agricultura. Assinados os contratos de mais de 10 mil horas máquinas para agricultura aqui na região. Na página 12, estímulo à organização ali em Áurea. E na página 13, mais destaque da região em Marcelino Ramos. Prioridade é atender às demandas dos agricultores. Na página 14, nós temos em relação à escola Luiz Badalotti, que completa 18 anos de atuação. E na 15, em relação ao Estado, a OAB Rio Grande do Sul encaminha ao CNJ um pedido para a abertura dos fóruns. Na página 16, nós temos em relação ao Rio Grande do Sul, que o Estado recebe 128 câmaras frias para conservação de vacinas contra a Covid-19 e a dengue. E na página 17, os classificados do Bom Dia. Já na 18, nós temos informações em relação à região, lá em viadutos, irrigação, investimento compensa. Na 19, o destaque da nossa capa, então, hora de se ajudar em relação aos aluguéis. Na página 20 e 21, os cadernos de variedades. 22, nós temos sobre a segurança, Erechim, arremessos de pacotes ao presídio mobilizam polícia. Na 23, nós temos sobre esporte, Gauchão, líder Grêmio de Thiago Nunes começa a se desenhar. E na página 24, nós temos em relação a Libertadores, Inter enfrenta o Desportivo Táchira. Então, nós lembramos para você que a edição de hoje já está nas bancas para você adquirir. Entre essas informações que nós falamos, você acompanha também outros destaques aqui da nossa região. Bom, agora nós vamos saber como vai ficar o tempo nesta terça-feira aqui em Erechim e na região. De acordo com a Somar Meteorologia, hoje aqui em Erechim registrou a mínima de 6 graus e devido à aproximação do frio e também a previsão de uma possível geada que pode estar acontecendo amanhã, quarta e quinta-feira, as temperaturas elas estão bem mais baixas nesta semana. Olhando aqui os nossos dados, esse site em específico ele marca 5 graus, que a gente acompanha essa temperatura baixa desde o fim de semana, né, iniciando nesta semana. À noite pode chegar a 7 graus e a máxima hoje ela não fica tão elevada, conforme a gente observa 20 graus hoje. A qualidade do ar ela é considerada satisfatória e nós temos um pouco mais de ventos em relação a ontem. Hoje nós temos 13 km por hora.
De acordo com a Climatempo, a justificativa é porque existe uma massa de ar frio que está atuando sobre o nosso estado e também um ar seco que ele acaba deixando o céu mais limpo, impede a formação de nuvens carregadas e por este motivo o tempo fica bem firme aqui na nossa região. O destaque realmente é para essa possível geada que pode vir entre quarta e quinta-feira, amanhã e na quinta-feira, mas de acordo com o meteorologista Peter Scheuer, ela não é tão intensa. Então a gente pode observar uma possível geada mais perto da Serra Catarinense, que é no interior em que as cidades registram uma temperatura bem mais baixa. E uma observação bem interessante que eu estava olhando hoje de manhã é que em Serafina a Correia hoje fez 5 graus. Então aí a gente acompanha muito frio, né, nesses dias. Bom, agora sem mais a gente vai saber os destaques do esporte, né, aqui da nossa região e também em relação a outros, né, outros destaques com o Eric Oliveira, que já está aqui comigo para falar aí vários assuntos. Um bom dia, Eric. Bom dia, Tayane, bom dia a todos. Eric, então, sem mais, hoje tem bastante coisa para falar. Como é que fica a vida do Ipiranga agora? É bom deixar claro para quem está nos acompanhando nessa terça-feira, ontem teve a participação do presidente Adilson no programa Virando o Jogo, bem esclarecedora, falou sobre diversos assuntos, principalmente sobre a eliminação do Ipiranga e como o Ipiranga vai agora lidar com essa situação. Todo mundo esperava, a equipe de comissão técnica, a direção do clube, torcedores, todo mundo esperava que o Ipiranga estivesse disputando a semifinal. Agora isso não vai acontecer, o Ipiranga se prepara para o início da Série C, tem um mês, agora tem uma semana de férias. Ele falou também sobre a continuidade do trabalho da comissão técnica, que permanece até o final do ano. Ele tem contrato, o treinador Júnior Rocha, até o final de 2021. Então, pelo menos o que falou a direção, se não depender de outras negociações ou possibilidade do treinador sair, ele deve permanecer no Ipiranga para o decorrer da temporada 2021. Isso é uma informação muito importante para o torcedor do Ipiranga, para ficar sabendo disso. O Júnior Rocha fica e a comissão técnica também para as competições, principalmente a Série C, que vai ser disputada aí ao longo dessa temporada 2021. Outra informação que você traz também é em relação ao mata-mata do Gauchão. Sobre o mata-mata do Gauchão. O Ipiranga não vai estar, dupla Caju e dupla Grenal. Os jogos já começam no domingo. Os 2 jogos que vão ser disputados, porque ambas as equipes de Caxias se classificaram em terceiro e em quarto, detalhe que elas vão acontecer com a presença do VAR. Cerca de 30 mil que a Federação Gaúcha vai bancar esse valor, então o VAR vai estar presente nos jogos de semifinais e que acontecem os 2 primeiros neste domingo, lá em Caxias do Sul, onde o Juventude recebe o Internacional e o Caxias recebe o Grêmio. Essas são as informações. Já nesse próximo final de semana vamos começar a se definir quem estará disputando o título de campeão gaúcho de 2021. E agora falamos do Inter, que joga pela Libertadores. O Inter que estreia com o Beira-Rio. Beira-Rio que vai receber nesta terça-feira, jogo que acontece um pouco mais tarde, 21h30, recebe o Deportivo Táchira. É um jogo muito importante para o Miguel Ângelo Ramírez, que na sua estreia pela Libertadores acabou perdendo por 2-0 contra o Always Ready. É bom deixar claro, até porque muitas pessoas não tiveram a compreensão da dificuldade que é jogar na altitude, e isso é um ponto que sim deve ser levado em consideração. Contribuiu muito para o desenrolar da partida. É claro que houveram alguns erros, mas sim, foi um jogo marcado especialmente por conta da altitude. Lá em La Paz o jogo foi disputado, que o Inter acabou perdendo, mas tem uma pressão muito grande. E detalhe, e eu chamo a atenção para o Tyson, que treinou junto com o grupo de atletas no último treino. O Inter está concentrado, são 137 jogos pelo Inter na sua primeira passagem, 36 gols, campeão da Copa Sul-Americana 2008, Campeonato Gaúcho de 2008 e 2009, Copa Suruga de 2009, Libertadores 2010. É um jogador que chegou para ser uma referência em campo. O técnico Miguel Ângelo Ramírez ainda não disse se ele joga pelo meio campo ou como um atacante pela ponta, mas ao que tudo indica, deve estrear nesse jogo de hoje à noite. E para a gente fechar, então, finalizando aqui, vamos falar do Grêmio? Vou falar do Grêmio, só uma informação que depois eu volto para falar sobre ela, sobre um tweet do Douglas Costa que gerou uma repercussão enorme. Ele disse a seguinte frase:
tá aí na tela para quem está acompanhando. Que ele diz a frase, uma frase que depois eu volto aí para falar sobre a situação do Douglas Costa. Já apareceu aqui na nossa tela? Eu conto ou vocês contam? Fica aí a torcida do Grêmio, depois eu volto para falar sobre o Douglas Costa. Muito bem, Eric. Lembrando que ele vai estar ao meio-dia, trazendo mais detalhes do esporte e também no Virando o Jogo. Gente, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia, a sua audiência. E lembrando que ao meio-dia tem mais informações, né, aqui no Jornal Bom Dia. O Leandro Zanotto traz também mais destaques em relação à região também. Um abraço para você e até a próxima.